Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2025. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Apresentador exclusivo Petrobras. Patrocínio Prefeitura de São Paulo e Motiva por meio do seu instituto na categoria Prata, Itaú Unibanco na categoria Bronze. Apoio Instituto Ibirapitanga, Pinheiro Neto Advogados e Enjoei. Parceria institucional Mercado Livre Arena Pacaembu, Museu do Futebol e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Biblioteca Mário de Andrade e Livraria da Travessa. Apoio institucional Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Canada Council for the Arts, Acción Cultural Espanhola, Ernesto Tsirunik Advocacia, ETAD, Vagalume, Ecoar, Quiro, Inside by Meliá São Paulo e Genópolis, Bubu Restaurante e Ovo. Parceria de mídia, TV Brasil, Rádio Nacional de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, JCDecaux, Revista Piauí e Publish News. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2025 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Vamos começar o dia de hoje, um debate da mais alta relevância e interesse para nós aqui na Feira do Livro, né? A Feira do Livro é comprometida com a educação e também com o antirracismo. Quem já veio aqui nas edições anteriores sabe disso. E na edição anterior, particularmente, em 2024, a gente fez um debate aqui que foi muito bom sobre esse mesmo tema, o racismo e o antirracismo nas escolas. E hoje a gente vem falar desse mesmo tema e também incluindo o que acontece fora delas. Porque a educação ela não se dá só dentro das escolas, ela se dá na cidade. E a gente considera que fazer uma feira como essa, no meio da rua, é, em grande medida, uma ação de educação, né? Uma ação de cidadania e de educação. Então, a ocupação da cidade, dos espaços públicos, faz parte também de um projeto educacional. Por isso, a gente tem educadores aqui e uma mediadora, que é uma convidada nossa da feira, também, que já não é de hoje, que está aqui participando e que trouxe para a gente também esse tema para conversar. Então, eu convido aqui ao palco a Isa Cortada. Seja bem-vinda, Isa. Obrigado pela presença. Por favor, pode se acomodar. Vai estar aqui também conosco o Moa Simplício. Seja bem-vindo ao palco Petrobras, Moa. Tudo bem? Obrigado pela sua presença. Por favor, pode se acomodar ali no sofá. E a Raquel Santos. Raquel, seja bem-vinda. Obrigado, por favor. E para mediar essa conversa, a grande Tati Bernardi, que pelo visto passou a noite aqui, porque ontem ela estava aqui há poucas horas, apresentando seu livro, o incrível A Boba da Corte, né? Vocês já devem ter ouvido falar muito. E ela estava aqui com a Aline Midley, apresentando para os leitores. E foi a Tati também que me procurou, isso é uma coisa que a feira procura ser muito aberta também à interlocução, e ela falou, cara, vamos fazer uma conversa, eu quero estar nessa conversa, né? Por isso a gente, enfim, a Tati nem precisa que a gente abra a porta para ela, porque já está escancarada, né? Mas aí ela que convidou aqui os nossos
os nossos convidados. Desculpem a redundância. Então, Tati, vamos lá. Muito obrigado pela presença, viu? Até mais. Sim, eu acho que vai ter um microfone para você. É o meu? Tá. Ó, fiquei com o microfone chique. Não, pode tirar esse aqui, será? Obrigada. Oi, gente. Boa tarde. Obrigada pela presença de vocês. Vou apresentar as nossas convidadas. Estou muito honrada de tê-las aqui. A Isa Cortada é artista docente, pedagoga, educadora física, atriz e professora de dança. Há décadas, ela articula corpo, arte e aprendizagem em instituições como o Colégio Equipe, a Escola Vera Cruz e o projeto Clube da Turma. Ela é autora do livro O Herói de Damião, em A Descoberta da Capoeira, e ela também atua em frentes sociais como voluntária desde 2020. Em março desse ano, ela esteve na linha de frente da manifestação contra o racismo no Shopping Genópolis, que levou mais de 500 pessoas lá e foi muito bonito. A Raquel Santos é jornalista, estudante de psicologia com ênfase em migração pela PUC. Ela atua na ONG IKMR, I Know My Rights, em defesa dos direitos de jovens e crianças em situação de refúgio no Brasil. O acolhimento dessas crianças é feito através de arte, da assistência, da educação e da saúde. A Raquel é mãe, ela é ativista, defende uma educação antirracista nas escolas e acredita no poder de ações sociais para promover transformação e equidade. E ela também é muito chique, porque ela é amiga da Viola Davis, né? O Moacir Simplício, ele é artista visual, pintor, gravador, educador, consultor, doutor em artes pela Unesp e mestre em artes pela USP. Eu convido vocês a conhecer o Instagram dele, porque os desenhos são muito, muito lindos. Então, vamos começar. Essa mesa de hoje ela é sobre racismo e letramento antirracista em escolas, sobretudo em escolas de elite, né? Ou seja, com muita criança branca. Então, é muito importante a gente conversar sobre isso. Eu queria que todos vocês contassem como que é hoje o trabalho de vocês dentro das escolas, sobretudo com esse intuito, né, de empoderar as crianças pretas e de fazer esse letramento das crianças brancas que estão ali. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Meu nome é Raquel, como ela já falou. Eu trabalho na ONG há 6 anos. E é uma ONG que cuida especificamente de crianças refugiadas. A gente atende crianças de 0 a 17 anos. E aí eu vou fazer um corte aí, porque a gente atende crianças africanas, né? E o nosso trabalho dentro da organização é fazer com que essas crianças sejam incluídas em espaços, né, brancos, em escolas brancas, e que elas se sintam ali pertencentes. Né? Esse é o nosso trabalho na organização. Então, a gente pleiteia bolsas em escolas particulares, né, para que essas crianças tenham acesso. Bom, meu nome é Isa, eu sou orientadora do Colégio Equipe dos 7º e 8º anos. Quando a Tati fala desse recorte das escolas brancas de elite, quando a gente sai da escola pública, a gente já está elitizando a educação. O Equipe não é uma escola de elite, é uma escola de profissionais liberais, de artistas, de psicólogos. Então, a gente tem um recorte de pessoas progressistas que pensam o mundo para um outro lugar, que querem que os filhos tenham um espaço e que tenha mais equidade racial. Quando a gente fala de uma educação antirracista, é uma educação que passa pelo currículo, primeira coisa. Então, o Colégio Equipe, ele vem, é uma escola que sempre pensou os valores humanos. Então, quando chega em 2023, né, essa proposta, 2003, essa proposta de uma educação antirracista para o Brasil, para a gente trazer um currículo mais decolonial, o Equipe já tinha insumo para idealizar essa proposta, porque é uma escola que pensa o humano.
Então, a gente começou a pensar como é que a gente vai decolonizar o currículo. Então, olhando para todas as disciplinas, então a gente fez, vamos dizer, um pente fino de pensar em que lugar, tirar uma fotografia, em que lugar cada disciplina estava, em trazer um pouco mais de um olhar menos eurocêntrico. Então, a gente começou com um estudo da ação educativa, daí pensar de uma análise mesmo institucional da onde a gente estava. Concomitante, a gente tem uma comissão antirracista de pais, que a gente tem o MOA, que tem um filho que estuda no Colégio Equipe, que é um braço da nossa educação antirracista. Então, a educação antirracista da escola ela passa pela direção, pelos professores, pela comissão de pais. E, quando eu chego no Colégio Equipe, eu senti a necessidade de ter um lugar de resistência dentro da escola e que tivessem, por parte dos alunos, uma educação mútua. Quer dizer, eles se educando, sendo autores desse projeto antirracista. Então, a gente fundou, há 4 anos atrás, o que a gente chama de Equipreta. É um espaço de aclombar a escola. É um espaço em que a gente trabalha com o letramento das crianças brancas e o empoderamento das crianças negras. Porque eu acho que é muito cruel. A gente falava com o Moa e com Raquel no café que, para a gente letrar, a gente está abrindo todo momento as nossas feridas quanto pessoas negras, como pessoas racializadas. Então, também, as nossas crianças negras que estão nessas escolas, majoritariamente brancas, não podem ter as suas feridas expostas o tempo todo, porque, senão, é muito difícil de querer assumir uma identidade étnica. Então, o Equipreta ele vem potencializando esse lugar de como a beleza de como é ser um país de 56% da população negra e como que a gente pode ter essa resistência e como que o nosso povo é lindo, é belo e como que ele fez uma contribuição extremamente significativa para a construção desse país. Eu olho aqui, estou olhando com muita emoção uma aluna que foi minha, que hoje é educadora, que está aqui, que também foi favorecida pelo um currículo antirracista, mas em uma outra escola, via dança. Bem-vinda, querida. Muito bom te ver na plateia como educadora. Boa tarde. Eu sou Moa Simplício, sou artista visual, professor, pesquisador. E eu tenho pensado muito nessas questões, mas pelo lado estético também. Como a gente trabalha com artes, a gente trabalha com imagem. E a imagem diz tudo. E a imagem eurocentrada exclui a imagem do preto. Estou falando disso porque eu estou falando da minha formação como professor de artes. E que, quando você entra numa universidade de artes, você tem livros que são extremamente conhecidos, principalmente o Gombrich, Júlio Caro Argan. Eles falam de uma arte que existe na Europa. E fala pouco da Oceania, fala pouco da Índia e muito menos do continente africano. E, quando fala assim, arte na África. Opa, parou. Vamos começar a aprender. Arte no continente africano. Artes nos países do continente africano. Porque as pessoas esquecem, alguns professores, e ainda fica falando o tempo todo. Lá na África, gente, vão ter que mudar também o vocabulário. Não é que é lá na África. De que lugar você está falando, cara pálida? Né? Qual é esse lugar que a gente está olhando? E como a gente avalia obra de arte, não olhando a obra de arte do continente africano como algo pitoresco ou ingênuo, ou artesania só, né? Sem esses paradigmas que foram colocados o tempo todo, esse olhar, né? Que, olha, aqui na Europa a gente faz arte, o resto faz artesanato.
E, para isso, a gente também tem que olhar para a gente. Esteticamente, a gente também tem que olhar para a gente. Como a gente é bonito. A forma de falar, forma de andar, o sorrir, o dançar, a nossa música é boa. E a gente faz muito bem isso, graças a todos os orixás. Saber que também, que se for falar de arte no continente africano, e também, além de tudo, falando da arte diaspórica, que a gente aí está falando das Américas e do resto do mundo, porque a gente está em todo canto do mundo, nós somos espalhados pelo mundo. Se nós formos falar isso, nós vamos falar de uma riqueza e de uma troca entre outros países e outras culturas que a gente vai lá também dar a nossa contribuição. Aquela coisa que muitas escolas fazem, 13 de maio, vai falar, escravidão. Tudo bem, a gente tem que lembrar disso. Mas a gente tem que falar, antes de tudo, a nossa contribuição estética. Falar, antes de tudo, os nossos valores, as nossas riquezas, né? A nossa tecnologia. A gente tem uma tecnologia ancestral que está no mundo inteiro. E a gente não fala. Eu ia até te perguntar sobre esse apagamento, né, no Brasil, da memória e do patrimônio dessa cultura afro-brasileira, né? E é um absurdo isso num país com maioria preta. Como que vocês trabalham, assim, exatamente, dando exemplos práticos, né? Esse resgate em trabalho de arte. Como que ele, acho que você também na dança, como que vocês trabalham na prática esse resgate? Bom, eu posso falar sobre o que a gente... Eu venho de uma outra perspectiva, né? Porque eles estão dentro da escola e eu estou levando os alunos para a escola, né? E na nossa organização, de novo, trazendo recorte para as crianças africanas, quando elas chegam aqui elas vão se deparar com racismo. Então, aqui elas vão perceber que a pele dela tem algum problema, aqui elas vão perceber que, dependendo da roupa que ela está utilizando, tem problema, e aí ela vai entrando nos espaços e ela vai perdendo a identidade dela, porque ela veio com uma identidade, né? Então, a comida que ela come é diferente, a roupa que ela tem que usar, ela precisa parecer alguém, né? E por que as crianças africanas começam a perder identidade? Porque elas querem se parecer com os brasileiros. Então, a gente recebe as crianças lá e é muito legal que a gente vai trabalhando com elas e aí elas começam... Olha, hoje eu vim sem turbante, ou não, a minha roupa tem que ser mais básica. Mas por quê? Porque eu preciso parecer com alguém, o meio que eu estou inserido. Então, essa criança começa a ter um problema muito grande, porque aqui ela vai se deparar que o diferente, ela ser diferente, é um problema, né? Então, a gente trabalha aí as questões da ancestralidade, a gente traz a África para dentro da organização. Então, a gente vai trabalhar com essas crianças. As danças que elas fazem, como é a forma pedagógica que eles agem lá na África, o que eles fazem. E aí a gente vai passando para as outras crianças para que isso não seja um diferente, né? Para que elas tenham essa interação junto com as crianças muçulmanas, junto com as crianças venezuelanas. Então, a gente começa a trazer livros que falem sobre a África, costumes da África, e aí elas começam ali a ver que, não, é muito bom eu tratar essa criança igual, né? Claro que a gente tem, né, dentro da organização, muitos conflitos, né? A gente está lidando com diferentes povos, diferentes nacionalidades, e ali vão ter conflitos, mas esses conflitos eles são o quê? A gente para e a gente vai analisar o que aconteceu e a gente vai ensinar as outras crianças, né, o que elas precisam fazer. Então, eu acho que a questão de trazer essa ancestralidade para dentro da escola, estou um pouco nervosa, gente, vocês me desculpem, mas para dentro da escola
e para dentro da organização também, porque é um trabalho social que ele vai envolver essa criança preta, né? Quando ela chega aqui, o primeiro contato que as crianças têm com o racismo é dentro das escolas. Como que a gente vai fazer para combater isso, né? E aí eu falo muito que o antirracismo ele está atrás do racismo. O racismo vai muito à frente. Quando a gente está pensando em combater o racismo, a gente vem com o antirracismo tentando combater o racismo, mas o racismo já está lá acontecendo dia a dia com as crianças dentro das escolas, e é uma dor que elas têm diariamente, convivendo, né, tanto com funcionários, tanto com alunos também, e esse letramento ele precisa acontecer, esse antirracismo precisa acontecer com muita urgência. Dentro da escola, a grande potência é o projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico que é a grande motor para a gente poder fazer essa reparação desse apagamento. Então, dentro da escola, com a revisão do currículo, a gente vai pensar a literatura preta, né, em português, a gente vai pensar a contribuição da população negra na ciência, a gente vai pensar a etnomatemática, a gente vai pensar, sim, as danças dentro do currículo da educação física, mas também com um olhar repaginando essas danças e vendo como danças de luta e de resistência, podendo avaliar através... Porque, na escola, no Colégio Equipe, a nossa metodologia é uma metodologia de ponto de partida, que é uma metodologia problematizadora. Então, por princípio, a gente sempre vai questionar aquele conteúdo que está sendo apresentado. Então, na história, a gente, por exemplo, na revisão do currículo, a gente não apresenta mais a população que foi escravizada pelo viés da escravização. A gente trabalha olhando para o continente africano, né, antes das diásporas. Então, a grande questão é como o currículo, por foco no currículo para ter essa reparação e olhar em que ponto que está esse currículo. Óbvio que o currículo de todas as escolas, mesmo as escolas que se propõem fazer um currículo antirracista, ela não está 100% equilibrada, vamos dizer, porque precisa de formação de professores. Os professores foram todos favorecidos com uma formação eurocêntrica. Então, é muito lento que essa máquina vem rodando, que a gente vem fazendo essa reparação que eu faço no currículo. E uma parte importante também é esse apagamento na nossa própria história como pessoa branca também, porque o Brasil não é um país de gente branca. Desde o século XVI, o país é um país miscigenado. A gente não é um país branco. Então, olhar para a nossa própria história, que eu acho que como que a gente, na nossa própria história, como pessoa branca, como pessoa racializada, também não faz esse apagamento. Porque, quando eu olho para essa plateia, eu vejo um colorido extremamente grande e pergunto, quem aqui se considera negro nesta plateia? Levanta a mão. Eu acho que muito mais pessoas são negras nesta plateia e, infelizmente, não sabem. Então, fica aqui um alerta para a gente poder olhar para nossas próprias histórias. Bom, eu venho desenvolvendo, ao longo do meu trabalho, um olhar para as questões pretas. E todas as escolas por onde eu passo, eu fico pensando, né, se existe já uma lei. Na realidade, não precisaria da lei, mas só que precisa, sim, da lei, num país como o nosso. A 10.639, ela é baseada em literatura, olha que ótimo, são os pilares: literatura, artes, história do continente africano e afrodiaspórico, tá? Literatura, artes, história, tanto o Brasil negro, né, e o continente africano. São esses pilares. E esses pilares estão amarrados numa coisa que vem um pouco antes, que é um cara que deveria estar nas universidades e
poucos falam dele em livros, em teses, que é Abdias do Nascimento. O Abdias do Nascimento, quando ele vem com a história, com o TEM, Teatro Experimental do Negro, dentro do TEM, quais eram as bases do TEM? Literatura, artes, e aí vai. História. É isso. Então, a 10.639, ela se inspira num projeto do TEM. Não foi só o Abdias, é claro, mas esse cara é importante para isso. A gente tem que ler o Abdias. Tem um livro importantíssimo, que é o Genocídio do Negro Brasileiro. Então, a gente tem que ler isso. Que genocídio é esse? Como a gente mata. Mata simbolicamente o tempo todo. É você olhar a telinha, você não se reconhece. Nessa minha tese, que vai ser agora, logo, logo sairá um livro, eu relato, quando eu era criança, Dia das Crianças. Dia das Crianças, eu morava numa cidade interior. Dia das Crianças, um cinema nessa cidade do interior sempre dava um presente para a criançada das escolas. Vamos ao cinema de graça. Assistir o quê? Branca de Neve. Nossa, que maravilha, né? Sabe que você... Sabe, assistir Branca de Neve... O que eu tenho a ver com isso? Né? Mas o tempo todo era assim, né? E aí você vai para a TV, você vê na TV, vê algumas novelas em que o negro é fujão, é preguiçoso, é malandro. Esses estereótipos, o tempo todo, são batidos visualmente, auditivamente, no ouvido dessas crianças, das nossas crianças, em cima de nós mesmos. Isso, a comunicação, as mídias têm que tomar muito cuidado e prestar muita atenção nessas questões, que são questões formativas. São esses lugares que formam o olhar. Eu estou falando de uma coisa chamada o olhar. Quando iremos nos despir deste olhar eurocentrado? Está na hora. Vamos tirar a roupinha desse olhar. Vamos olhar direito para as coisas. É isso. E na 10.639, então, baseado nisso, e com a 11.645, lógico, tem que trazer meus irmãos. Eu tenho que trazer o povo indígena comigo. Né? Eu tenho que trazer comigo. Porque nós, não brancos, né, somos negros, indígenas ou diaspóricos. Então, a gente tem que começar a pensar nisso. Né? Que olhar é esse? Que estética é essa? Quem somos nós? Que lugar a gente pertence? Né? A gente pertence à primeira, né, à primeira vista, né, falando, nós pertencemos a esse país. Ponto. Estando aqui, como é que nós iremos viver? Eu me identifico, eu sei quem sou eu, e aí eu consigo entender quem é o outro e poder olhar para o outro, né? Porque tem uma coisa que é assim, todo preto é igual. Não é não, viu? Presta bem atenção. Todos nós temos individualidades. E temos que tomar muito cuidado com a palavra. Tem representatividade. Representação é uma coisa, representatividade é outra. Então, a gente tem que começar a colocar as palavras nesses lugares. Te chamo de preto ou de negro? Você pode me chamar pelo meu nome, que é o que me identifica, a priori. Obrigado. Lindo. Lindo. Ótimo.
Vou fazer 2 perguntas para vocês 3. Isso que você acabou de falar, a Isa deu uma entrevista para o podcast da Folha de São Paulo e ela fala uma frase que é: o meu letramento parte primeiro de entender a minha própria história. Então, eu queria que vocês contassem um pouco da história de vocês, mas eu também queria perguntar se vocês acham que adianta... porque essa é uma conversa que eu tive na escola da minha filha, né? Como que o letramento antirracista está acontecendo? E a resposta foi que na aula de história, na aula de artes, tem esse letramento antirracista. Mas eu acho que deveria ter uma aula específica disso, e não ali, sabe, salpicado em outras aulas. Acho que deveria ter, no país que a gente vive com tanto racismo, uma aula só de letramento antirracista. Então, eu queria ouvir um pouco dessa frase, né, que a Isa fala, que é tão bonita: meu letramento parte primeiro de entender minha própria história. Queria ouvir um pouco a história de vocês e a opinião se deveria, nas escolas, ter uma aula específica de letramento. Eu acho que o Equipe conseguiu resolver isso com a criação do Equipreta, que é esse coletivo étnico-racial que a gente tem desde a educação infantil até o ensino médio. Então, em cada nível, a gente tem... Vamos dizer, não são aulas, né? Porque a gente, para vivenciar, o Moa trouxe, né, os valores afrodescendentes, que passam pela celebração, pela coletividade, pela ancestralidade. Então, também a gente precisa trazer cenários decoloniais. Então, na verdade, não são aulas, são... vamos dizer, vivências, atividades voltadas para fazer com que eles se reeduquem e se reconheçam no próprio país, que eles tenham essa vivência desse país, que é um país de pessoas negras, né? Não são um país de pessoas brancas. Então, eles voltam, vamos dizer, para a ancestralidade. O Krenak tem uma frase que ele fala que o futuro é ancestral. Então, nessas aulas, a gente tem aula de ancestralidade, porque eu acho que a ancestralidade ela é muito potente. Então, a gente voltar a ouvir os nossos griots, as pessoas mais velhas da escola, então, os pretos velhos da escola, estudar a mitologia dos orixás. Então, isso é estudar ancestralidade, porque a gente tem um conflito. A gente tem um conflito muito grande. A gente precisa resolver essa questão. Como os adolescentes falam, a gente precisa resolver essa parada, né? E essa parada, cada um dentro dessa parada tem a sua parte. Um grupo que escravizou e um grupo que foi escravizado. E como junto a gente olha para nossas ancestralidades, porque eu olho para a minha ancestralidade o tempo inteiro, porque eu venho de um lugar de deslugar. Eu venho de um lugar de ausência de estrutura para me desenvolver como pessoa, de ausência de saber árvore genealógica. Para mim, a coisa mais cruel é quando eu vou em um médico e me pergunta quais são as doenças da minha família. Eu não sei dizer. Eu não tenho essa árvore genealógica. Para mim, é uma ausência total. Eu tenho suposições do que eu possa ter, né? Mas eu tenho ausência. E lidar com essa ausência o tempo inteiro adoece a gente psicamente. Então, eu acho que o meu letramento ele parte de mim, de uma falta de uma história, de um hiato, que não é só minha, é da população, de 56% da população, que não sabe de onde veio, não sabe da sua origem. Tanto que, quando veio aqueles testes de ancestralidade, aquilo foi... Cientificamente, não está comprovado que aquilo ali tem uma verdade, mas saber que eu possivelmente tenha vindo de Angola, né? Aquilo me trouxe, e que 60% eu sou negra e 40% eu sou europeia, mas de onde vieram esses europeus? Eu não conheço nenhum, né? Da onde veio? Veio das violências, né? Porque quando a gente fala na questão da democracia racial, não existe uma democracia racial no Brasil. Existiu um estupro em massa de mulheres negras e mulheres indígenas. Por isso que dá origem a, acho que a gente chama do mestiço, do mulato, do pardo. Então, a gente vem desse entre mundos. Então, se eu não olhasse para a minha própria história e fizesse as pazes com essa história... porque, ao se deparar com essa história, a gente também adoece, né? Então, primeiro é curar as nossas feridas, porque a gente tem muitas dores invisíveis, né?
por trás do gesto, do sorriso, do cabelo, a gente tem muitas dores invisíveis, muitas dores. Então, fazer uma educação antirracista, primeiro, é fazer as pazes, feito por uma pessoa racializada, é fazer as pazes com a sua própria história e torcer para que as gerações que estão por vir não tenha tanto peso da chibata. Eu falo que nós, pretos antigos, nós, pretas velhas, tivemos muito o lombo calejado pela chibata, ou a chibata física mesmo, né? Eu sou filha de uma mãe que foi escravizada aos 7 anos pela própria tia, e ela foge aos 7 anos de idade. Ela foi dada pelo próprio pai, a minha mãe, né? E ela protagonizou. A primeira referência que eu tenho de protagonismo negro, né, por minha mãe. Então, eu não fui ler em algum livro, né, acho muito importante, mas eu tenho potências, dinastias na minha família de mulheres que foram escravizadas. Eu tenho uma tia que, aos 80 anos, faz muito pouco tempo, que deixou de ser empregada doméstica. Então, eu quebro um ciclo de empregadas domésticas, dessas violências domésticas que acontecem nesse Brasil, né? Porque eu brinco que o Brasil é o único país que a gente não lava a nossa roupa íntima e que a gente não lava o nosso vaso sanitário. Então, para a gente fazer educação antirracista, a gente precisa começar a lavar a nossa roupa íntima, porque a nossa roupa íntima é lavada normalmente por uma mulher preta, né? Então, isso é por aí que a gente vai, né? É doloroso. Eu acho que a gente precisa ouvir as verdades dolorosas, que a gente, muitas vezes, a gente não quer ouvir. Isso mesmo. Eu vou começar pela segunda pergunta. O incômodo que tem gerado em mim esses tempos é a questão de grupos antirracistas que se levantam, né, por pessoas pretas, graças a Deus, dentro da escola, mas existem grupos racistas que existem pessoas brancas também, né, porque o racismo ele é combatido por pretos e brancos. E aí eu perguntei, né, em um determinado lugar, numa determinada reunião, exige-se da escola que haja, né, grupos antirracistas, que trabalhem o antirracismo, mas e dentro da sua casa? Como é? Quem são os seus pares? Quem são as pessoas que você se relaciona? Quantos amigos pretos você tem? Quantos amiguinhos vão na sua casa e frequentam a sua casa com crianças pretas nos aniversários, nas festas? Você aqui na plateia, né, como a Isa perguntou, você tem um amigo preto? Então, assim, a gente cobra da escola e completamente precisa, é necessário, mas e dentro da sua casa? Porque o letramento começa dentro da nossa casa. A gente não pode só exigir da escola, né? Se eu, dentro da minha casa, eu não tenho essa vivência. Eu não tenho vivência com pessoas pretas. Eu vejo de longe. E aí se torna quase um curso extracurricular. Você manda o seu filho para a escola, ele vai ter a diversidade ali, e aí ele volta para casa e ele vai ter os mesmos pares. Que letramento é esse? Então, esse é um incômodo que gera em mim. Porque se você realmente quer ser um antirracista, precisa ser um estilo de vida. Não pode ser um curso extracurricular que você manda o seu filho lá, ter a diversidade dentro da escola, o seu filho faz o curso, mas nem você dá o exemplo, né? Então, esse é um incômodo muito grande que gera em mim, porque as crianças estão sofrendo ali dentro e elas voltam para casa, e aí ela tem o curso, o letramento racial lá dentro das escolas, e que a gente muitas vezes nem sabe como acontece. Qual é a devolutiva? Você chega num ambiente dentro da escola e você vai questionar o que tem sido feito aqui, né? Muitas vezes eu não sei, a Isa está me contando aqui, e excelente o trabalho que ela faz dentro da equipe, mas nas outras escolas, né? Como tem sido apresentado essa história do povo africano, essa história do povo preto para as crianças? E agora a minha infância, o primeiro ato de racismo que eu sofri foi na escola, e da maioria das crianças. Então, eu vi uma professora chamando um meu colega, que era preto, de burro, porque ele não conseguia entender a matéria, mas o menino branco era acolhido. Por que ele pode ser acolhido e o meu amigo aqui não pode ser acolhido, né? E aí a gente começa. A primeira aula de história, eu engoli seco quando começou
Porque a primeira pessoa que eu vi era um homem preto com uma corda no pescoço. Mas, né, na aula que fala sobre os reis, as rainhas, são pessoas brancas que são apresentadas. Eu não conheci quem era uma princesa, né, do continente africano dentro da sala de aula. E, quando era trabalhado que o preto era escravizado. Eu engolia seco isso. Quanta tristeza que me trouxe todas as aulas de história, né? E as pessoas nos viam dessa forma. E a subjetividade das crianças brancas é trabalhada em cima disso. Então, as crianças brancas vão olhar e vão falar: é escravo, né? Olha, a criança chega na sala e fala: olha, quem está servindo é uma pessoa preta, mas quem manda é uma pessoa branca. E aí ela vai construindo em cima disso, né, uma narrativa de que, não, eu sou superior. Eu sou superior, então eu posso tratar a pessoa preta como o meu servo. Né? Ele está aqui para me servir, a minha empregada está ali para me servir, o meu professor está ali para me servir. Quantos professores pretos vocês tiveram? Eu? Nenhum. Nenhum professor. E o meu marido hoje é um professor de biologia, e aí ele chega em casa e a gente começa a conversar sobre isso, até com os nossos filhos, né, para que eles consigam se posicionar, porque eu não posso livrá-los disso, né, eles vão sofrer o racismo, infelizmente, mas a nossa identidade sempre tem que ser bem firmada, e é uma coisa que a minha família sempre fez. Né? Eu estou com a minha mãe aqui, meu pai e algumas pessoas, e eles sempre trabalharam essa questão da identidade. Quem você é? Você é alguém antes de ser uma pessoa da pele escura. Então, você pode, sim, entrar nos lugares, você pode pertencer, você pode ir num lugar, você pode fazer o que você quiser. Né? Tudo com respeito, né? Com sabedoria, mas você é uma pessoa que você pode entrar e você pode fazer. Né? Então, assim, a escola foi um ambiente muito hostil para mim. E aí, essa minha inquietação fez com que eu procurasse crianças para falar: não, vocês não vão passar por isso. Porque é muito amargo, né? Esse gosto que a gente passa quando a gente entra. A gente sai de casa, está ali no ninho, a mãe está protegendo, está falando: você é uma princesa linda, o seu cabelo é maravilhoso, e aí você sai e você se depara com: o seu cabelo é feio, a sua boca é feia. Não, você não vai ficar perto de mim porque você é preto. Né? Então, eu acho que começa dentro de casa. A gente exige, sim, das escolas, mas o que você tem feito dentro da sua casa? Né? O que você tem falado para o seu filho? O que você tem? Quais são os livros que você tem lido na hora de dormir com o seu filho? Né? É sobre um estereótipo branco, eurocentrista, né? De falar: olha, que o rei e a rainha são brancos, a Frozen, a Branca de Neve. Ou você já explicou para o seu filho que lá no continente africano existem reis e rainhas? Né? Então, é sobre isso. Vou pegar aqui o gancho da minha colega aqui. Mas eu vou reforçar a pergunta. Quantos professores pretos vocês já tiveram na vida? 2, 1. Então, o que está faltando nas nossas escolas? Professores pretos. Se pensar no IBGE, se a gente for pensar, a USP, né? No corpo, né, dos docentes da USP, que é um corpo enorme, em 2021, só tinha 20% de professores pretos. Se vamos fazer uma estatística lá no equipe, deve ter uns 3, 4. Que se autodeclaram. Exato. Tem mais, que não sabem que são negros. Então, se a gente for para as outras escolas, e vamos levantar quantos professores pretos nós temos que levantar isso. Porque nós temos que ter professores pretos para ensinar para as nossas crianças pretas. Simples assim. Não tem formulazinha matemática mágica. Posso só dar uma parte nesse preto, que isso tem me incomodado? Mas é o preto, né? Retinto. Não é o preto aceitável, né? Eu sou miscigenada.
eu tenho traços que me falam, né, desde sempre. Nossa, você é morena, você não é preta, né? Você tem traços finos. Então, tem o preto aceitável dentro das instituições, que são os pretos de pele clara, de nariz fino, a boca, longilíneo. Agora, o preto com traços negroides, que a gente fala, são esses pretos que eu quero nas instituições. Porque, quando a gente vê pretos, a gente vê mestiços, muitos mestiços. Eu acho que muito bem abrir essa pauta, mas a gente precisa dos pretos mesmo. Cadê minha mãe, que era uma preta de pele retinta, nas escolas? Não tem, elas não estão ali. Então, é esse preto que eu quero também. Não que eu estou excluindo a partitude, né? Eu também quero, mas eu preciso ver esses pretos, porque aí sim a gente vê que a coisa, o preconceito, porque sim, quando a gente passa pelas seleções, a gente vai selecionando aquilo que é mais parecido com a gente e o que é mais tolerável, vamos dizer. É o que eu tenho visto nessas contratações atuais nas escolas. Desculpa, só essa parte eu não queria perder. Perfeito. Que é aquela coisa do preto bombom. Sou queimadinho de sol. Tem sempre um... Mas, geralmente, esses, às vezes, nem se reconhecem como pretos. Para ser preto, tem que tornar-se preto. Eu, todo dia, acordo, estou preto. Não dá para ser diferente. Eu olho no espelho, sou eu que estou lá. Então, não dá para desfiar. A gente tem que falar sobre isso todos os dias. Que saco, temos que falar todos... Não é que saco, não. Eu quero falar sobre isso todos os dias. Eu tenho que falar sobre isso todos os dias. E nas escolas, falando de PPP, tem que ter ainda, além do PPP, tem um autor que fala também de um projeto político pedagógico e poético também. Está precisando disso. Está faltando doçura. Temos que acolher essas crianças. Nós temos que ser acolhidos. A gente sofreu muito. Chega. E se também, né, Moa, se o racismo ele é todos os dias, o antirracismo também precisa ter. Porque o racismo ele vai se repaginando todos os dias. Então, a gente também precisa ser antirracista todos os dias. Então, não adianta a gente fazer só o Dia da Consciência Negra, a gente fazer só datas comemorativas dentro da escola. O antirracismo tem que estar no aparelho circulatório da escola. Todos os dias a gente precisa falar disso, porque, senão, a gente não tem mudança significativa. Né? E a gente precisa pôr indicadores também de avaliação dessas coisas. Né? A gente teve esse ato que a gente fez de ocupação no shopping Higienópolis, e a gente vê o quanto a criação dos nossos princípios, em colaboração com as crianças e com os estudantes, eles puderam atuar, porque a gente quer criar que eles possam ser capazes não só de denunciar atos racistas, mas que eles sejam capazes de dialogar com o racista para formar, que ocorra a transformação. Então, este letramento ele precisa ser significativo. A gente precisa, porque quando eles saírem dos muros da escola, que eles possam fomentar também, eles possam ser autores de propostas antirracistas. Então, o ensinar a fazer é muito potente, porque eles podem, vamos dizer, criar suas próprias propostas na universidade, para onde eles forem. E indo para a segunda resposta, né? Tem uma coisa que é muito interessante, que comigo foi dessa forma, e tem muitas famílias que são semelhantes, mas no quintal da casa da minha avó, eu chamo isso, e eu escrevo isso na minha tese, eu chamo de pedagogia de quintal. Saber respeitar a pedagogia de quintal é respeitar os saberes. Os saberes da minha avó, os saberes do tataravô, do bisavô, os saberes que tem no seu espaço, no seu pequeno quilombo, na sua pequena África. Né? Respeitar esses saberes. Os saberes de quintal, a pedagogia de quintal, é a pedagogia que mais me levou, né? Foi quando eu comecei a entender algumas questões. E outra coisa muito importante para mim
que eu quero frisar muito bem, que faz parte de algumas culturas afrodiaspóricas e mesmo africanas, é a presença da mulher, é a presença da mãe. A presença da mama, isso me emociona muito, porque meu pai era professor, ok, ele estava lá na escola dando aula. Eu acho que eu herdei isso dele, da aula, né? Vamos dar aula, né? Mas minha mãe é que pegava as crianças e ia para o museu. Minha mãe pegava as crianças, aquilo que a gente estava conversando, ela pegava, a gente ia para o teatro, a gente ia para a escola de samba, a gente ia para o terreiro, a gente ia para todos esses lugares. Minha mãe falava, vamos juntar. Eram 3 filhos, nós íamos sempre com ela. Ela foi responsável, no meu primeiro olhar, minha primeira formação é dentro da minha casa. Depois, eu fui para a escola, mas ela sempre dando um aporte a mais. Isso tem mais, dá para ver isso. E aí eu estou parafraseando Chico César, Mama África, né? A Mama África é essa que nos acolhe, nos ensina o nosso olhar. É a primeira formadora do olhar, é essa mama. Não a mama estereotipada que tem, né? A mama do leite, a mama americana, a mami, né? Não é essa mami, não é essa mama estereotipada. Estou falando da mama responsável por um olhar crítico, estético e de consciência. Essa é a mama que, mesmo ela não indo para a escola, é aquela mama que fica preocupada quando eu saio. Levou o seu documento? Todo mundo, mãe preta, sabe quando tem um filho que sai à noite para passear. Leva o documento. Não é só leva o agasalho, o filho. Não, leva o documento. Você precisa sair com o documento no bolso. Sabe? É essa mãe que está preocupada com isso, mas também está preocupada com os saberes que ela também vem carregando. E essa mama, eu agradeço muito a todas essas mamas pretas, a essas mulheres fortes, né? Inclusive, eu estou falando isso em homenagem à minha própria mãe. Eu agradeço a ela. Isa, você disse também no podcast da Folha que crianças não são racistas, mas cometem atos racistas. Queria que você explicasse um pouco qual que é essa diferença. As crianças reproduzem o que elas vivenciam. Então, elas não são racistas, porque senão a gente reduz, e é muito cruel uma criança pequena, e eu tenho visto em muitas escolas, em muitos ambientes, as crianças serem acusadas de serem racistas. Elas cometem atos racistas, elas estão reproduzindo algo que elas estão vivenciando na sociedade como um todo. Então, eu acho que isso precisa estar num lugar muito... de a gente ter uma consciência sobre isso, porque, senão, as crianças elas vão sendo punidas por coisas que elas não fizeram, né? Então, eu tenho visto que as crianças agora que estão sendo, né, até muitas crianças acusadas de serem racistas, elas estão pagando um preço que não foi feito por elas. Elas não foram elas que escravizaram as pessoas, né? Elas vêm vivenciando um racismo estrutural, sistemático e repaginado, né, há 4 séculos, né? Então, quer dizer, como que a gente pega isso e responsabiliza esta criança? É muito cruel. Então, a gente tem visto essas crianças, sim, as crianças, de uma maneira, na cultura infantil, existem esses desvios que eu falo, são desvios que elas cometem morais, elas falam coisas terríveis, as crianças são capazes, mas elas estão em formação. E é para isso que serve a educação. Então, quando a gente fala em escola, a gente fala em processos de transformação. Então, trazer para a consciência, porque muitas vezes das crianças brancas que fazem atos racistas, elas não têm consciência
de o que elas estão falando. Quando elas chegam um amiguinho de macaco, ou que o seu cabelo é cabelo de bombril, ou sua cor é que nem a piche, elas, muitas vezes, elas não têm essa consciência. E, quando elas ganham essa consciência, elas ficam muito chateadas com elas mesmas. Mas eu tenho visto que a gente não pode punir essas crianças, muitas vezes, do jeito como a gente está punindo. Existe um processo, e na escola a gente fundou uma coisa que a gente chama recreio reflexivo. Então, quando acontece uma situação de bullying, uma situação de um ato racista, eles ficam um tempo com a coordenação e com um educador fora de sala de aula, refletindo sobre. Então, fazendo leituras, vendo vídeos, lendo poesia. E ela tem que fazer uma reparação com aquele ato que ela fez. Porque uma suspensão não vai, uma advertência não vai trazer a consciência. As crianças, elas não têm consciência e são completamente incompetentes nessa questão. E, muitas vezes, a gente, com esse olhar, porque, na verdade, nenhum pai, nenhuma mãe quer que seu filho seja acusado de ser racista. E, quando isso acontece, parece que desestrutura as famílias, né, que se dizem progressistas, que se dizem muito letrados, que leram todos os livros, e aquilo vira uma ferida enorme dentro da família. E não se pode tratar assim, porque são crianças em processo de transformação. E a dor? Agora sim, a gente precisa responsabilizar, a gente precisa fazer uma leitura e saber o que essas crianças precisam, o que a família precisa, porque, muitas vezes, a gente precisa tratar a família, vamos dizer, e a escola não vai cuidar da família, a gente cuida das crianças. Então, as crianças, a família precisa desocultar da onde vem esse racismo, o que ela está vendo nas mídias sociais, esses TikToks, os influencers, os amigos, o que ela está lendo, né? Porque a pior coisa é a criança de dente escovado e pijama com o seu celular na mão. Pior coisa. Né? A gente não sabe o que ela está vendo e de onde está vindo essas influências. Então, por isso que eu falo que crianças não são racistas, elas fazem atos racistas e que ela precisa, sim, criar com muito... Porque, senão, a gente vai vendo crianças que têm medo, hoje em dia, até de estar presente dentro com uma criança negra, porque fica tanto no sistema de alerta, porque a criança fala, nossa, mas será que eu vou poder ser, será que eu vou ser racista? E tira toda aquela naturalidade. E educação é feita para errar. Então, toda vez que acontece, é muito triste acontecer um ato racista dentro da escola, né? E, particularmente, quando acontece na minha coordenação, é mais ainda, porque primeiro, a gente se sente incompetente quanto projeto político-pedagógico. A gente fala, nossa, como que a gente não viu isso, como a gente não tratou, mas é insumo para a gente redirecionar o nosso trabalho. Então, toda vez que tem um ato racista, não só diz aquela criança que fez o ato, mas também fala dos educadores em volta que não estão conseguindo fazer cenários significativos de mudança. Então, também diz muito de nós, como os nossos projetos estão sendo desenvolvidos e da nossa incompetência de poder gestar tudo isso. Então, é uma comum unidade. Todos nós precisamos olhar. E a gente vem olhando isso com muito cuidado, porque um ato racista também, que uma criança negra que sofre um ato racista, ela fica, às vezes, a vida inteira com aquilo dentro de si. Né? Então, ser chamado cabelo de bombril faz com que você, aos 57 anos, ainda prenda o cabelo, como eu estou com o cabelo preso hoje em dia, porque era noite de espanto, cabelo de bombril, e hoje não deu para fazer a finalização. Aí você prende o cabelo. Né? São amarras, são traumas que a gente não se livra de alguns traumas. Então, o racismo, ele nos acompanha, ele nos traumatiza, mas a gente precisa fazer com que as crianças que estão fazendo os racismos não sejam responsabilizadas por adultos que fizeram por isso. Existe um adulto por trás destas crianças. E a gente precisa olhar para esses adultos, curar esses adultos. Né? Porque uma coisa é no público, outra coisa é no privado. No privado ocorrem coisas absurdas.
Todo mundo tem um cadáver que é branco dentro do armário. Todo mundo teve algum parente que escravizou alguém, ou que tratou mal uma empregada, ou que não foi bacana com a sua diarista. Sempre tem. Então, tem esse adulto. Então, antes de apontar a criança, olhe para os adultos que estão em torno desta criança. É isso que a gente sempre olha com este olhar mais amplo para um ato racista. Isa, trabalhar também... E trabalhar também dentro da sala de aula temas transversais, né, que façam com que essa criança entenda, ela cometeu um ato racista, né, mas como que ela pode melhorar, como que ela pode estudar para que isso não aconteça. Então, é a questão do letramento racial dentro da escola, com os funcionários da escola, porque a gente também tem vários relatos de funcionários que não aceitam que as crianças estejam ali, né? Mas por que esse funcionário não aceita? O que está acontecendo? Então, a gente precisa ter esse letramento racial com os professores e com a equipe, né, que trabalha nessa escola. Escolas públicas, gente, olha, é muito complicado, porque as pessoas elas não têm um letramento racial e não é oferecido para elas, né? Quem está dentro das escolas fazendo esse trabalho, principalmente nas escolas públicas, como que as crianças vão ser antirracistas se elas não sabem? Né? Não tem ninguém ali falando para elas o que elas precisam fazer, qual é a forma de resolver para que isso não aconteça. E aí entra na casa e o pai vai tratar de outros assuntos, né? Vai tentar resolver a vida da criança, fazer com que ela tire notas boas, mas nunca tratando a questão do outro, né? Eu costumo dizer, quando os colegas falam no PPP, e eu falei aqui do projeto político-pedagógico poético, que é de um autor, e aí projeto político-pedagógico poético e estético, isso tudo tem que ser pensado, né? Mas tem uma outra coisa que é também interessante pensar, é que esse projeto político, pedagógico, poético, estético, não seja só aquele documento que tem na escola. Não basta ter o documento na escola. A escola tem que ter uma filosofia antirracista. Entendeu? Ter uma filosofia antirracista ainda é melhor do que ter o PPP. Você tem que ter uma filosofia. Não adianta eu ter um PPP para os pais lerem e a escola não tem essa filosofia. Então, é necessário que as escolas tenham uma filosofia antirracista. E não só uma filosofia, mas uma ambientação antirracista. Agora, olhando para esse cenário que a gente está, extremamente eurocêntrico, para uma mesa antirracista, a gente teria que estar num outro formato, né? A gente está aqui numa plataforma, né, que dá já essa sensação de superioridade, porque a gente está num nível mais alto que vocês, né? A gente está olhando de cima para baixo. A gente deveria estar em círculo, se olhando, né? A gente deveria estar cantando. A gente devia estar com uma outra apresentação. A gente não deveria estar com esse microfone. Então, assim, olha o quanto a gente precisa andar, porque não adianta só. O cenário tem que acompanhar, tem que ornar. Então, obviamente, que a gente não tem esse letramento até de como que a gente faz esse tipo de evento. Mas esse evento ele tinha que ser pensado de uma outra forma, né, para a gente poder ser decolonial. Não desta forma estritamente eurocêntrica. Então, a gente tinha que estar num outro formato, lá naquele pátio, cantando. Eu proponho que, da próxima vez, a gente faça de um outro jeito. Vamos cantar, dançar, né? Eu vou fazer uma última pergunta aqui do meu roteiro e vou abrir para as perguntas que já estão aqui comigo. Eu queria entender um pouco de vocês que trabalham dentro de escolas. Isso é uma dúvida que eu tenho como uma mãe branca de uma criança numa escola de elite, que eu percebo, assim, na classe da minha filha tem uma criança preta. Então, eu já escutei muitas vezes que ter o debate de ter ocorrido um racismo dentro da escola, um ato racista dentro da escola, já é interessante, já é mais interessante do que não ter a criança não ter o contato, não ter, como se fosse assim, já andou um pouco. Se teve um ato racista é porque já andou um pouco. Eu já escutei algumas pessoas falando isso.
Mas eu fico pensando no sofrimento de uma classe com 25 crianças brancas e uma criança preta. Eu fico pensando no sofrimento de uma criança síria numa classe com 20, 30 crianças que não estão, que tem uma criança refugiada na classe. Então, assim, andou um pouco, mas será que esse pouco não expõe essa única criança na classe a um sofrimento? Eu não tenho essa resposta, porque é melhor uma escola que andou um pouco do que uma escola que não andou nada. Só que essa escola que andou um pouco colocou uma criança preta na classe, uma criança refugiada. Isso não é expor essas crianças a um sofrimento terrível? O que a gente pode pensar a partir disso, né? Por que é tão lento? Porque eu imagino assim, se tivesse metade da classe, ou andasse mais um pouco, tivesse 1/3 da classe de criança bolsista, ou criança preta, ou criança refugiada, até as crianças brancas ali, por ter mais exemplos ali dentro, poderiam cometer muito menos atos racistas, né? Eu acredito que, para você ser antirracista, ser uma pessoa branca, é caro. É caro, porque você vai precisar investir. A escola vai precisar investir dinheiro para que essas crianças tenham 2, 3, 4, 5. Porque fica bonito só no currículo. Na prática não funciona. Para uma pessoa branca, ser antirracista é caro, gente. Porque vocês têm os acessos. Vocês têm os recursos. Então, assim, vocês têm a oportunidade de gerir isso, de fazer com que tenha 5 ou 10. Aí não vai ser um problema meu. Aí vai ser um problema da escola, dos grupos antirracistas dentro da escola. O que eles vão pensar para que tenha mais diversidade dentro das salas, né? Então, assim, o racismo não foi eu que criei. Quem que vai resolver isso? Então, assim, precisa investir, precisa ter dinheiro, precisa ter verba, precisa pagar para essas crianças estarem lá, precisa fazer com que elas participem dos passeios, é investimento. Então, se eu quero investir, se eu quero ter 2, 3, 5, 10, 20 crianças dentro da sala de aula, a escola precisa investir e os pais precisam investir. Quem tem o dinheiro e quem tem os acessos. É isso que eu penso. Isso aí. A Raquel está com toda a razão. Um projeto antirracista ele é muito caro e a escola paga muito por esse processo, né? Então, no Equipe, a gente tem um programa de bolsas e o que mais encarece é a alimentação, é o transporte, são os trabalhos de campo, são os dinheiros, a verba para o trabalho de campo que eles vão ter para comprar coisas como as crianças. Então, é muito investimento. Então, como que a comunidade pensa, se ela quer aumentar, precisa ter parceria com a comunidade. Então, a comunidade precisa querer, porque, realmente, eu já estudei em cenários em que eu era a única. Eu sempre fui a única em todos os lugares. Quanto mais você ascende socialmente, culturalmente, você vai se diferenciando, você vai se distanciando dos seus pares. É muito ruim, porque você começa a perder a sua identidade. Você já não sabe nem quem você é naquele lugar. Eu acho que o Moa colocou uma coisa: ser negro no Brasão é uma ação política. Eu quero ser negro. É político. Eu assumo essa posição política. Porque eu posso ser qualquer coisa no Brasil, né? Mas, quando eu assumo ser negro, eu assumo um lugar político. Então, este lugar em que você é único é muito solitário. É muito solitário. Faz bem? Não, não faz bem. Não faz bem porque você não tem com quem dialogar. E o diálogo, e a gente cresce não só com os diferentes, a gente também cresce com os nossos iguais. A gente precisa gente para lá da nossa cor. Eu vejo, sou orientadora de 7º e 8º anos. O que mais agora? A estética. Né? E outro dia, as meninas do 8º ano acharam que eu não sabia, do 7º ano, que eu não sabia finalizar o meu cabelo. E aí elas foram comigo numa farmácia mesmo, né? E compraram um kit era gelatina, era finalizador. E elas compraram uma série de coisas e finalizaram o meu cabelo. Eu, com 57 anos, não sei finalizar o meu cabelo. Foi finalizado, ficou lindo, com meninas de 7º ano.
porque elas sabem e elas estão se empoderando umas às outras. Então, ter representatividade, ter alguém igual a você e ter igual também uma orientadora que é negra, né? Eu tenho um super orgulho, né, e até vi que essa carência, como o Moa disse, eu estava nas terras, estava aqui no extremo, em Parelheiros, nos povos da floresta Guarani, e teve uma hora que alguém perguntou, vocês conhecem pessoas negras? Em coro, a Isa! Eu falei, gente, como assim? Só tem eu de negra na vida de vocês? Não, olha, melhor, né? Mas, assim, eles pelo menos me reconhece como mulher preta e que é uma referência para eles. Então, precisa, sim, aumentar, porque eu quero muitos... Eu nunca fui em nenhum médico negro. Eu nunca fui em nenhuma advogada negra. Eu só tive uma psicóloga negra. Eu não posso morrer sem essa representatividade. Eu quero essa representatividade. Só que a gente precisa olhar para as pessoas e sonhar. Os nossos meninos não têm lugar para sonhar. Eles precisam ver pessoas que eles se identifiquem e que falam, eu quero ser como a Raquel, eu quero ser como o Moa, eu preciso de representatividade, por isso que as cotas são tão importantes. Precisa haver uma aceleração. A gente precisa, nesses lugares, ter essa representatividade para que os nossos meninos e meninas possam sonhar, tá? E a gente possa ter direito de sexualidade. A gente tem que ter direito de gênero. A gente tem que ter direito de lazer. A gente não tem, o povo preto não sabe ter ócio. O SESC fez um programa lindo no SESC, esqueci o SESC que eu fui, e eu falei, gente, eu não aprendi a ter ócio. Eu sou da classe trabalhadora. Eu não sei o que é deitar, aquela coisa bem da branquitude, deitar e ler um livro. Quando ler um livro para aplicar, porque eu tenho que correr atrás da minha formação. É o tempo todo correndo atrás. A gente não tem direito à afetividade. A mulher preta, como eu, ela é a última da prateleira a ser escolhida. Então, a gente não tem direito à afetividade. Eu vejo minhas amigas negras que estão nos aplicativos de relacionamento, são chamadas por homens progressistas para relacionamentos divertidos e casuais sem compromisso. Homens monogâmicos, não monogâmicos responsáveis. Hello, pelo amor de Deus, gente, que isso? Né? A gente já é diversão há muito tempo, sem consentimento. Então, se você quer com uma mulher preta, que tenha por inteiro, que você assuma. A coisa mais política que um homem branco ou um homem preto é sair de mão dada com uma mulher preta. Isso é o maior ato político que uma pessoa, um homem branco, hétero, pode fazer. Bom? Agora... Isso que você falou, Isa, muito interessante, porque numa das escolas onde eu passei, e uma professora da geografia, estava falando sobre racismo, essas coisas todas, e uma certa hora, acho que para 6º ano, a professora perguntou, estava falando no âmbito da escola, né? Aqui na nossa escola, quantos professores pretos tem? Quem vocês conhecem? Todo mundo levantou a mão. O Moa. Daí ela falou, não, sim, mas tem mais. O Moa. Não, precisa de mais. Não, ele já é muito. A criançada, o Moa já é muitos. Porque o tempo todo eu fico falando com eles sobre essa questão. Então, eles acham que eu sou vários ao mesmo tempo falando para eles na orelha deles. Mas a escola... Não pode ser uma escola que tenha só eu. Eu também não posso entrar nessa briga sozinho. Entendeu? Eu já passei a minha formação universitária, minha graduação, sozinho. E no meu trabalho de pesquisa, porque no meu trabalho de pesquisa ainda conversei com outros artistas negros, né? Muitos estão aí na cena da arte contemporânea, né, a grande maioria, e eu perguntei para eles, como é que foi a formação de vocês? Todos eles me responderam, foi sozinho, me sentia só. Horas falavam que eu era revoltado, horas que eu não me adaptava,
horas. Eu cheguei a ouvir na minha formação, esse não vai terminar a universidade. Graças a Deus, hoje eu sou doutor. Já pensou se eu tivesse ouvido? Gente, eu vou abrir para algumas perguntas. A gente tem 8 minutos. É possível ser antirracista em uma escola de elite? Não deveríamos estar todos na escola pública se defendemos igualdade? Sim, eu acho que toda criança tem direito a uma escola pública de qualidade perto da sua casa. A gente não deveria ter escolas particulares, tá? A gente deveria ter uma escola pública, tá? Infelizmente, a educação no Brasil não tem investimento na escola pública. A gente vem ganhando, tem muitas escolas públicas com um trabalho muito bacana, né? A escola pública faz trabalho de inclusão muito melhor, às vezes, que a escola particular, porque ele trabalha com professor assistente. As professoras têm formação continuada o tempo inteiro, né? Eu sou muito defensora da escola pública, já dei aula na escola pública. Agora, é isso. Infelizmente, a gente tem que tá reduzido a escola particular. A gente vem tentando não tirar os melhores alunos da escola pública para não esvaziar a escola pública de potências. A gente não pode fazer isso. Eu sou contra escolas que pegam os melhores alunos das escolas particulares, das escolas públicas e levam para as particulares. A gente precisa fazer, sim, uma aceleração. Então, o projeto de bolsas é uma forma de uma política de aceleração para a gente chegar numa possível equidade racial um pouco mais rápido, mas não é o cenário ideal. A gente não deve deslocar as pessoas, porque muitos desses projetos racistas estão favorecendo muito mais a branquitude do que os meninos pretos, né? Eles estão sendo favorecidos porque eles têm uma resiliência muito grande. Essa meninada tem feito troca de culturas na escola, no colégio equipe, uma troca de culturas, uma troca de saberes. A gente vem aprendendo muito. Eu tenho um menino que sai, desde os 10 anos, ele sai da Luz e vem sozinho até o colégio equipe, que fica lá na Rua São Vicente de Paulo. E ele sai às 8 horas da aula de vôlei, agora ele tem 12 anos, aos 8 anos, e volta para a Estação da Luz, sozinho, enquanto os nossos não sabem nem atravessar a rua ou estão indo com babá. Então, ele tem um corpo que é um corpo público, não é um corpo privado, e ele vem influenciando os outros também, inspirando aos outros a também ter uma coisa que a gente chama que é autonomia. Autonomia e capacidade de resolução de problemas. Essas crianças que vêm para o nosso projeto, que vêm dos movimentos por moradia, têm uma capacidade de resolução de problemas ímpar. Então, assim, tem sido muito bacana eles estarem com a gente, porque eles têm nos ensinado muito. E a maioria dos projetos que surgem antirracistas são de professoras, né? Professoras que trabalham isso dentro de sala de aula. Não tem muito apoio, né, de cima, mas são professoras que mandam projetos. A gente tem muito contato com escolas públicas e elas que são as detentoras de todos os projetos que surgem antirracista dentro da escola. Então, acho que a escola particular tem muito a aprender também com essas professoras de escolas públicas. Assim, falando no geral, no âmbito geral, além das escolas, aliás, com as escolas, a instituição, educação, a instituição escolar, seja secretaria, seja o ministério, não só isso, mas todas as outras instituições, existe a questão da cota, precisa ter a cota. É importante que tenha a cota, mas as instituições têm que parar para pensar. Tem uma cota, mas não é só para ganhar o selinho. A gente está cumprindo a lei. Não, não é isso. Isso não favorece nada. Nenhuma instituição. E, principalmente, se a gente está falando de escola, não favorece mesmo. Se tem a cota, existe a lei, vamos aplicar de verdade. Não é que, a gente cumpre a cota, a gente tem um professor preto, tá? Ok, mas não é isso. É para além disso. Então,
Eu estou falando de escola, mas estou falando de qualquer instituição. Principalmente as culturais. Museus, gente. Centros culturais. Tá? Estou falando disso. Cadê aquele educador preto? Cadê aquele coordenador de educativo? Cadê aquele cara? Né? Cadê aquela menina? Cadê aquela mulher que está falando, preta, que está falando sobre cultura? Né? Quem vocês estão contratando? Quantas pessoas vocês estão contratando? Volto a falar, qual é a filosofia da sua instituição? É disso que eu estou falando. Lindo. Olha, tem umas perguntas lindas aqui, mas vai dar tempo de mais uma só. Desculpa. Mas, enfim, acho que eles acabaram respondendo tudo, porque foi muito completo e incrível. Eu vou fazer só mais uma pergunta. O que vocês pensam sobre o debate que está emergindo sobre a partitude, parditude, na qual pessoas supostamente não se identificam com a negritude, com a branquitude e com a indigeneidade. Então, elas reclamam essa nomenclatura de parditude, por se verem apartadas pelas peles atuais. A pergunta é do Wellington e ele é professor da Federal do Mato Grosso do Sul. Eu acho essa questão bem complexa. Eu não cheguei nessa questão ainda, para ser bem sincera. Eu acho que o movimento negro unificado, demorou muito tempo para que a gente pudesse se identificar, né? Porque quando a gente fala de negros, a gente está falando de pardos, a gente está falando de negros. Então, a gente teve uma longa caminhada para a gente se reconhecer como negros, todo mundo junto, e tá todo mundo na mesma direção. É um movimento que eu não venho acompanhando, eu tenho ouvido falar, mas o que eu tenho medo é que a gente reconheço, sim, né, que existe formas de você se manifestar no mundo. Obviamente, eu, que sou uma mulher interracial, sofro menos preconceito, né, do que uma pessoa de pele retinta, sou mais aceita, né, do que a pele. Tem particularidades, mas eu quero estar junto com todos, com todes, né? Eu não preciso foi muito reconhecer o meu grupo étnico dentro da sua completude. Eu acho que, como fenômeno, eu preciso chegar nessa reflexão e ver o que esse movimento está dizendo. Mas, em princípio, eu sempre prezo por a gente estar todos juntos, né? E a gente, cada um, ter vamos dizer, estudar as suas individualidades, porque quando eu ser negra é diferente do que o Moa, diferente do que a Raquel, é muito diferente, porque cada um tem uma vivência, tem um lugar de fala. O meu lugar de fala é de uma mulher de 57 anos, mãe de 3 filhos, que tem um pet, que tem uma jornada. Então, cada um tem o seu jeito de vivenciar a sua própria negritude. Eu não cheguei nesse ponto, mas a minha preocupação é da gente não se dividir de novo. Só isso, tá? Não querendo ser... Não querendo ser polêmica, também vou estudar sobre parditude, mas existem benefícios por ser pardo nesse país, né, gente? Venhamos e convenhamos. Então, você ser uma pessoa parda, você tem muitos acessos, e se você se declarar parda, você tem acessos também hoje em dia. Então, o que diz a parditude? O que eles estão procurando? Então, a gente precisa ver, estudar, e aí eu volto para conversar sobre isso. Mas eu bato na tecla que ser pardo hoje nesse país existe. Né? E ficar entre mundos também é muito ruim. Eu já fiquei no meio da ponte. Muitas vezes eu não era nem branca e eu não era preta. Eu estava no meio do muro. Por isso que eu falo, eu tive que tomar uma ação política. Eu sou preta. E ponto. E aí resolve. Psicamente é muito tranquilo. Eu não tenho dúvida de quem eu sou. Eu sou preta, né? Negra, preta. Enfim, é isso. Bom, essa questão a gente tem falado, eu tenho pensado muito nisso também, mas quando você toca no assunto, a gente está falando de colorismo. E quando a gente fala de colorismo,
espera aí, a discussão vai de outra forma, né? Essa coisa de não vamos nos dividir, está certo, porque em cima do colorismo, vamos prestar bem atenção nisso, hein? A branquitude está ganhando com isso. Vamos prestar bem atenção nessa questão. E vamos levantar, então, essa questão como um tema a ser extremamente debatido. Seremos, sim, vamos debater, sim, mas no nosso olhar. Olha, a gente está falando de uma coisa, nós não estaríamos aqui falando sobre isso se não fossem as insurgências. Quando eu falo insurgências, é tudo aquilo que a gente não estudou na escola. Balaiadas, Sabinada, o Alfaiate, Revolta da Chibata, Dragão do Mar, todos esses são os nossos heróis. A gente não aprende isso na escola. Uns eram mais retintos e outros eram mais... Eu costumo falar eu tenho uma outra palavra para colocar aí nesse caso. Eu não chamo nem de pardo e não só de preto e negro. Eu falo pessoas não brancas e pessoas não pretas. Os não pretos ganham quando as pessoas não brancas brigam entre si. Temos que pensar seriamente e discutir a fundo isso. Obrigado. Gente, infelizmente eu vou ter que encerrar. Quero muito agradecer o Moa, a Raquel e a Isa. Foi uma mesa muito linda. Muito obrigada. Adeus, adeus. Boa viagem, eu vou me embora. Eu vou com Deus. Boa viagem. Nossa Senhora. Boa viagem. Adeus, eu vou me embora. Eu vou com Deus. Nossa Senhora, boa viagem. Adeus, adeus. Eu vou me embora. Eu vou com Deus. Nossa Senhora, boa viagem. Adeus, adeus. Eu vou me embora. Eu vou com Deus. Nossa Senhora. Gente, muito axé para vocês. E um cheiro que nem fala os baianos. Obrigada por nos ouvirem. Gente, obrigada. Axé, obrigado. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas. Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5.000 atrações gratuitas e 319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento. Isso é São Paulo, cidade de todas as artes. O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso, a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante, como você. Motiva. Você nos move.